Vocês estão vendo aí o primeiro slide? Sim. Sim, professor. Tá. Então vamos lá, pessoal. São operações básicas, como eu falei para vocês. Está mostrando aí para vocês o plano de aula? Sim. Tá. Então vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Pessoal, são 3 operações básicas. O que é uma operação básica? Operação básica é aquela operação, são passos, são movimentos ou métodos utilizados durante uma cirurgia que se repetem independente da especialidade. Por exemplo, fazer uma separação de um tecido de outro, isso é algo que tanto é feito pelo cirurgião plástico, como pelo cirurgião ortopédico, como pelo cirurgião torácico, cabeça e pescoço, etc. Então, as operações básicas são elas diérese, que significa quando você corta ou separa um tecido de outro. Tem outra operação básica, que é hemostasia, que é o controle de sangramentos. E a terceira operação básica, que é a síntese, que é quando você junta os tecidos novamente. Por exemplo, terminou a cirurgia, você vai suturar a pele, isso é o que a gente chama de síntese, tá? Apareceu para vocês os 3 quadradinhos aí? Sim, professor. Tá. Então, hoje, o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre diérese, tá? Diérese, basicamente, significa, no grego, significa dividir, cortar, separar tecidos. Então, na definição que a gente usa em cirurgia, a diérese ela pode significar várias coisas. Por exemplo, a diérese pode significar dissecção, que é o que é dissecção? É quando eu evidencio uma estrutura, eu coloco ela bem visível, separando ela dos tecidos adjacentes. Por quê? Porque por exemplo, no caso aí da imagem, aparece um vaso sendo separado do subcutâneo. Então, isso aí é uma dissecção de uma veia. Essa veia estava junto dos outros tecidos. Como você separou ela do restante, essa separação é uma diérese, tá? Então, diérese não é somente cortar, não. No caso aí, por exemplo, é uma diérese por dissecção, em que o cirurgião colocou no caso aí uma veia, mas podia ser um tendão, podia ser um nervo, que ele queria encontrar separando dos tecidos adjacentes. Então vamos lá, vamos falar dos tipos de diérese. Apareceu para vocês aí os tipos? Apareceu. Tá. Pessoal, basicamente, você pode classificar de várias formas. Uma das classificações é você classificar quanto ao tipo de energia usada. Por exemplo, se for energia mecânica, por exemplo, você pode cortar com a tesoura, com o bisturi, com a serra, com algum instrumento que usa a força mecânica que geralmente é produzida pelo próprio cirurgião. Existe um outro tipo de diérese que é usada usando o frio ou calor. Por exemplo, um bisturi elétrico ele gera calor, que desnatura proteínas e que separa um tecido de outro por causa do calor gerado lá na ponta do instrumento. Já a criocirurgia, que usa nitrogênio líquido, ela usa o frio extremo, que ela é como se ela quebrasse o tecido e aí você consegue separar o tecido naquela região. E ainda tem um tipo de diérese novo que usa laser, que é o uso de uma energia concentrada, um negócio que é muito caro, ainda hoje em dia ainda é uma coisa que ainda não é tão utilizada justamente pelo custo, tá? Mas a gente vai ver algumas coisas aí que eu vou mostrar para vocês. Vê se passa agora o slide, ó. Estou botando tipos de diérese. Vou passar, esse é um slide preto, vou mostrar outro agora. Pronto, apareceu a tesoura aí? Sim. Sim. Tá. Então, um dos tipos de diérese, pessoal, que é quando a gente corta realmente. Então, é quando a gente usa, por exemplo, um bisturi, uma tesoura, que ele realmente corta o tecido. Então, por exemplo, se você tiver com o peritônio na tua frente, tu pegar uma tesoura e cortar o peritônio, isso é uma diérese. Isso é uma diérese por secção, ou seja, por você estar cortando. Passa no slide. A diérese por divulsão, pessoal, é quando você entra com o instrumento fechado e aí você abre o instrumento. Então, você vai afastar as bordas do tecido. Então, por exemplo, aí, nessa imagem, o cara fez uma incisão, essa incisão era retilínea, aí ele entrou com o instrumento fechado, e aí depois ele fez isso que está passando na foto, que ele abriu as pernas do instrumento, as duas hastes, e com isso ele afasta o que tem lá na frente, ele está afastando.
Isso é útil quando você quer separar os tecidos sem necessariamente cortar, tá? Isso é chamado de divulsão, tá? O primeiro era secção, esse aí é divulsão. Passar o slide. Tá aparecendo para vocês agora punção. Sim, Punção, pessoal, geralmente é quando você usa alguma coisa, tipo uma agulha, para perfurar através dos tecidos até chegar em determinado ponto. Por exemplo, nesse caso aí, você vê que tem um médico colocando uma coisa que parece uma agulha através da pele de um paciente. Eu não sei exatamente o que é isso aí, mas, por exemplo, uma das possibilidades pode ser que ele esteja querendo pegar e colocar a ponta dessa agulha lá no rim. Por quê? Um exemplo, isso é uma coisa que às vezes acontece. Pacientes que às vezes têm um câncer de próstata, digamos, ele às vezes chega uma hora quando ele já é um câncer avançado, que o paciente não consegue mais urinar, porque às vezes a próstata cresceu, não dá mais para tirar, o câncer é irressecável, o paciente não consegue urinar, e aí o rim, ele precisa ser drenado, porque senão ele vai inclusive perder a função. Então o cara pega tipo uma agulha dessas aí, ele punciona através da região lombar, vai até o local onde tem o sistema coletor renal, geralmente na pelve renal, e aí ele coloca a ponta dessa agulha aí, vai até lá para poder esvaziar a urina. E aí, depois disso, ele deixa um cateterzinho lá dentro e a ponta desse cateter fica aqui fora. Então, toda a urina que for produzida, já que não consegue mais sair pela uretra, vai sair aqui fora, certo? Então, isso é uma cirurgia, claro, paliativa, né? O paciente só se faz isso em pacientes quando já tem câncer terminal. Mas isso foi só para ilustrar para vocês o que é a tal da punção. A punção é quando você usa alguma coisa com formato de agulha para atravessar o tecido. Passou para vocês agora o slide de dilatação. sim, passou. A Sim. dilatação, pessoal, geralmente ela é empregada junto com a punção. Você coloca aquela agulha dentro de algum cisto, dentro no caso lá eu dei o exemplo da sistema coletor renal. Você poderia colocar, por exemplo, dentro de um vaso, de uma subclávia, por exemplo. E aí você usa a dilatação quando você introduz uma agulha, mas você precisa colocar um catéter mais largo. Pronto, vou dar um exemplo que é muito comum. O paciente fez uma cirurgia qualquer e no pós-operatório fez um abscesso. Aí tem um abscesso com 10 centímetros de diâmetro, cheio de pus. Uma das opções seria operar esse cara de novo para tirar esse pus. Mas, pô, vai operar de novo? Não dá para evitar? Bom, hoje em dia, às vezes, a gente evita. A gente faz a tomografia, localiza onde é que está o abscesso, e aí a gente mete aquela agulha, que seria por punção, guiado por imagem, a tomografia diz para a gente onde é que está o abscesso, então a gente coloca a agulha lá no local onde está o abscesso, sendo guiado pela tomografia. Uma vez que essa agulha esteja lá dentro, eu não posso simplesmente deixar a agulha, que a agulha é fina. O pus sendo grosso, às vezes ele entope a agulha e não vai sair mais nada. Então o que a gente tem que fazer? A agulha serve para criar o pertuito, o caminho, e aí, a partir daquilo, a gente coloca, através da agulha, a gente coloca uma espécie de, tipo um cabo de aço, que a gente chama de fio-guia, e através desse fio-guia a gente vai passando agulhas progressivamente maiores. Na verdade, não são nem agulhas, a gente chama de dilatadores. Então, a gente vai passando. Vocês podem observar aí nessa imagem que tem 4 dilatadores. Ó, tem um mais fino, um médio, um pouquinho maior e o maior de todos. Porque aí você vai passando aí alarga, né? Dilatou. Depois passa um outro que é mais largo ainda, ele já dilata mais ainda o caminho. E com isso, o caminho através do qual você primeiro tinha passado só uma agulha, depois disso você consegue passar um catéter de calibre maior. E com isso permite a saída do pus de uma forma mais fácil. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim, professor. É o mesmo Beleza. Vamos jeito que passar. faz para passar o acesso central, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, o acesso central, quando você fazia antigamente, você pegava e colocava só um catetezinho fino e pronto. Hoje em dia, muitos catéteres centrais, você já procura colocar um que tem mais de um lumen. Às vezes um para poder você colocar, por exemplo, hidratação venosa, outro para colocar determinadas medicações. Então, para ter um catéter que tenha mais de um lumen,
mais de uma luz, a gente precisa que esse cateter seja mais largo. Então a gente entra com uma agulha mais fina lá na subclave e depois passa um dilatadorzinho para colocar esse cateter um pouco mais largo. Basicamente é isso. Passando o próximo slide, pessoal. Outro método de diérese é a serração, é você pegar um serrote, do mesmo jeito como serra madeira, você pode serrar um osso, né? Então, aí esse exemplo aí da imagem, vocês já conseguem ver. Passar o próximo. Pessoal, tá aparecendo aí para vocês falando da pele e as linhas de força? Tá, professor. Então, pessoal, essa história é interessante. Vamos falar da pele aqui. Primeiro, claro, a pele ela funciona como um órgão, porque é um grupo de células que são organizadas histologicamente e que elas têm uma função, e uma dessas funções é de defesa. Ela separa o nosso corpo do meio externo. Ela também tem participação no nosso ajuste, no nosso equilíbrio térmico. Ela também ajuda no nosso controle da hidratação. E, por fim, claro, a pele tem função estética, né? Tá aparecendo para vocês, né? Esses 5 quadrados aí. Tá sim, professor. Tá. Então, a pele, pessoal, para a gente, a função estética é apenas uma delas. Mas para o paciente é a principal, né? Ele está preocupado com a cicatriz, com o corte, com o tamanho do corte. E aí, um cara chamado Langer, ou Langer, sei lá como é que chama, Langer, não sei. Esse cara, bem aí, nos idos de 1861, ele fez uma observação interessante. Ele observou que as incisões que eram feitas no sentido dessas linhas aí, que eles perceberam que eram as linhas ficavam incisões mais estéticas. Ficava cicatriz melhores, ficava menos grosseira e tal. Eu não sei se vocês entendem bem, mas vou dar um exemplo. Imagina bem aí o antebraço desse cara. No antebraço, as linhas de Langer estão passando transversais ao sentido do membro superior, né? Então, no antebraço, se você fizer uma incisão em cima de uma dessas linhas aí, a incisão vai ficar mais estética do que se você fizer uma incisão longitudinal. Isso, porra, o cara percebeu isso em 1861, imagina aí. E, na época, ele percebeu que ele chegou a fazer esse mapa aí, essas linhas, e que até hoje elas são usadas, viu? Até hoje. Só que ele só pisou na bola por um detalhe. Ele disse que a causa, a explicação para esse fenômeno se devia provavelmente às fibras elásticas da pele, que elas provavelmente tinham uma disposição num determinado sentido, e que aí, se você cortasse naquele sentido, o resultado estético seria melhor. Só, cara, que aí, alguns anos depois, quando inventaram o microscópio eletrônico, viram que as fibras elásticas da pele elas são dispostas de forma aleatória. Tem uma num sentido, outra em outro, então ela não segue um padrão. Então essa explicação aí estava bufada. Aí, quando foi em 1951, 90 anos depois, um outro cara chamado Crassel veio com uma nova explicação. Tá aparecendo aí um cara falando? Tá. Assim. Tá. Então, veio esse cara, o Crassel. Eu peguei essa foto aí, não sei se é o cara não, viu? Eu peguei essa foto da internet, não sei se é o cara não. Aí veio o Crassel e disse, não, então a explicação não é por causa das fibras da pele. A explicação tem a ver com os músculos subjacentes. Então, por exemplo, lá no antebraço, a maioria dos músculos são longitudinais, são os extensores, os flexores. Então, a maioria dos músculos são longitudinais. Então, ele diz que quando a incisão era feita no sentido perpendicular ao sentido dos músculos subjacentes daquela região, o resultado era mais estético. E realmente é isso. Hoje em dia é a explicação correta e aceita, mas apesar disso, até hoje a gente chama de linhas de Langer, tá? Então, apesar de que a explicação correta foi dada pelo Crasso, mas o nome linhas de Langer permanece. Quem é ligadíssimo nisso aí são os cirurgiões plásticos,
porque quando eles vão operar, eles precisam que a cicatriz fique mais estética, né? Passando adiante, pessoal. Uma coisa também que o cirurgião tem que estar ligado, quando ele vai fazer uma incisão na pele, pessoal, é que a incisão, o bisturi, ele deve passar perpendicular ao plano da pele. Então, por exemplo, se ele passar o bisturi oblíquo, como está aí nessa imagem, você percebe que vai ficar inclinado. Até aí não tem problema nenhum, vai cicatrizar, beleza. O problema é que a ponta é que tem um ângulo agudo. Eu não consigo mostrar aqui como se fosse uma ponta do laser não para vocês, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vai dar, pronto. O problema é que essa pontazinha aqui, ó, apareceu para vocês? Um risco vermelho? Apareceu. Tá, o problema é que essa ponta, como ela ficou mais isolada do tecido que está mais abaixo, teoricamente ela é mais isquêmica. Se ela fica isquêmica, o resultado estético da cicatriz é pior. Então, o que a gente recomenda é que o bisturi passe perpendicular ao plano da pele, porque aí você tem as duas pontas igualmente bem vascularizadas. Então, o resultado fica mais estético, tá? Deixa eu passar aqui. Tá, pessoal, o traçado das incisões, ou seja, por onde eu vou pegar e fazer um corte, eu vou pegar meu bisturi, se eu vou passar da direita para a esquerda, se eu vou fazer essa incisão mais para baixo, mais para cima. A prioridade é, principalmente, o cirurgião está ligado principalmente no acesso cirúrgico. Não adianta, por exemplo, eu dizer assim, não, eu vou fazer uma plástica de mama fazendo a incisão na axila. Cara, não adianta nada eu fazer isso, porque tudo bem que a cicatriz ficaria escondida. Se a incisão for lá na axila, vai ficar escondida, né? Vai ser difícil você ver a incisão. Só que se aquela incisão não te permitir operar, o que adiantou? Então, a prioridade, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma incisão que permita ao cirurgião ter um bom acesso cirúrgico. Essa é a prioridade. Em segundo lugar, a prioridade é que aquela incisão ela cause menos prejuízo funcional, ou seja, que ela não corte nervos, que ela não corte músculos, para que depois o paciente, ao final da cirurgia, quando se for reconstruir, que não haja prejuízo funcional. Em terceiro lugar, a reconstrução anatômica e, claro, na prioridade do cirurgião, em último lugar, vem a questão estética. É claro que para o paciente, ele não entende dessas outras três. O paciente está ligado na estética, né? O cirurgião plástico, inclusive, ele procura colocar a estética um pouco mais para cima. Claro, não é talvez a principal prioridade, mas ele está muito preocupado com o resultado estético, porque é o sucesso da cirurgia dele que está em jogo, tá? Aí, deixa eu explicar para vocês um negócio chamado demarcação das incisões. Pessoal, imagina, fazer uma analogia para vocês. Imagina que eu tivesse um maço de A4 e eu chegasse para um sobrinho de 3 anos de idade e mandasse ele fazer um risco, mandasse ele fazer um desenho. Cara, se ele fizer um desenho e ficar feio, não tem problema, eu tenho um maço, eu jogo aquela folha fora e mando ele fazer de novo. Se não ficar bonito, eu posso rasgar aquela folha e dou outro. Eu tenho 500 folhas à vontade, se acabar, eu posso mandar buscar mais outro, maço. Então, quando você tem papel à vontade, você pode pegar e arriscar. Se o desenho da criancinha não ficou bom, faz de novo. Mas só que tu imagina que eu tivesse um papiro, que eu consegui um papiro egípcio de 3.000 anos atrás, e que é valioso, mas eu quero fazer uma arte nesse papiro. Porra, se o desenho ficar mal feito, porra, eu estraguei aquele papiro caríssimo. Então, a analogia se aplica, pessoal, porque eu estou falando da pele de uma pessoa. Eu não posso pegar e, tipo assim, eu vou tirar aqui um nevus do paciente. Eu não posso pegar e fazer uma incisão qualquer que de repente fique torta. Eu não vou. Eu vou dar um exemplo real. Tem uma pessoa aqui em Teresina que eu conheço, ela até é da área de enfermagem, e que ela teve um câncer de tireoide, foi operar com um cirurgião, que aliás é um excelente cirurgião, e ele operou a tireoide dela, só que hoje em dia,
essa paciente, essa pessoa que eu conheço, a cicatriz dela ficou torta. Então, quando você conversa com ela, que você olha o pescoço dela, se for uma pessoa que tenha toque, que se incomode com simetria, vai dar um nó no juízo, porque a incisão ficou torta, ficou oblíqua. Não ficou horizontal, ela ficou inclinada. É chato, entendeu? Poxa, por que, que não ficou a incisãozinha toda horizontalzinha, né? Para o resultado do câncer da tireoide daquela pessoa, a cirurgia foi eficaz em 100%. A paciente está curada do câncer. Mas o problema é porque, do ponto de vista estético, não foi a mesma eficácia. Não ficou legal. Para evitar esse tipo de coisa, porque isso aconteceu por quê? Porque quando o cara foi fazer a incisão, ele, sem querer, fez o corte um pouquinho torto. Se ele pegasse, se ele tivesse marcado por onde é que o bisturi ia passar antes, se antes de passar o bisturi, se ele tivesse marcado, ele não teria feito uma incisão torta, tá? E como é que a gente marca? Bom, tem várias formas. Por exemplo, existe umas canetas que elas são próprias para escrever na pele e elas são usadas principalmente muito por cirurgião plástico, porque eles marcam por onde vão passar o corte e eles marcam antes de começar a cirurgia. Quando você passa o antisséptico, ele não apaga aquela caneta ela é mais permanente, embora que depois de 24, 48 horas ela sai, ela esmaece depois, mas mesmo quando você passa uma solução antisséptica, aquela caneta ela não apaga, então ela fica aquela marcação. E, bom, vamos lá, eu vou mostrar de um por um, tem essas aí, mas eu vou mostrar. Então a caneta dermográfica, tá aqui, mostrou para vocês aí a caneta dermográfica agora? Então, isso aí, ó, é um exemplo. É um paciente que queria ser operado de varizes. A varize, eu não sei se vocês já viram. A varize é o seguinte, quando o paciente está em pé, qualquer pessoa vê. Mas esse paciente, bem aí, se ele deitar, como não vai ter a gravidade puxando o sangue para baixo, essas varizes, quando o paciente deita, às vezes elas não ficam muito nítidas. Então, o que o cirurgião vascular faz? Antes de operar, ele manda o paciente ficar em pé, ele marca onde estão as varizes, porque depois que o paciente estiver deitado, que for anestesiado, mesmo que as varizes não estejam bem nítidas, já ficou marcado. Então, ele sabe onde que ele deve ir. Então, a caneta dermográfica, ela tem essa finalidade aí. Passar o próximo. Está aparecendo aí para vocês o azul de metileno? Sim. Então, azul de metileno é muito usado por cirurgião plástico. Para a cirurgia ficar bem simétrica, imagina o cara vai fazer a plástica de mama. Fica as duas mamas muito bonitas, mas uma fica maior do que a outra. Já pensou? Uma mais em pé do que a outra. Já pensou que cagada? Então, o cirurgião plástico, para ficar bem simétrico, ele desenha uma linha bem na linha média, ele faz um risco por onde que vai ficar de um lado, e aí ele pega uma régua e mede para ficar exatamente simétrica do outro. E aí, para fazer os riscos, as marcações, geralmente ele usa azul de metileno, porque o azul de metileno ele funciona como se fosse uma espécie de tinta. E o azul de metileno pode ser esterilizado, então ele pode usar durante a cirurgia para marcar aí o local por onde depois ele vai fazer a incisão, tá? Outra forma, mas que hoje em dia é menos usada, é você usar o lado do bisturi que não corta, porque o bisturi tem um lado que corta, né? Mas aqui na ponta desse bisturi, se você usar do lado que não corta, ele arranha a pele, mas ele não corta. Então você pode arranhar a pele, que é o que a gente chama de escarificação, de forma que fica um arranhão na pele. Então aquele arranhão, ele marca a pele do mesmo jeito que o azul metileno. Agora, convenhamos, é meio estúpido, né? Então, esse método é menos usado, tá? Hoje em dia, se você quer arranhar a pele, por que não usar o azul de metilene? Então, é o que hoje em dia se usa pouco esse método. A escarificação basicamente é isso, ó. O bisturi é encostado pelo lado que não corta e você arranha a pele. Apareceu para vocês aí a animação? Sim. Beleza. Pessoal, aí outro método que é muito usado porque é simples, você não precisa do azul de metileno, você não precisa de mais nada, a não ser do seu instrumento que você já tem ali na sua mão, é você marcar a pele dando uma espécie de beliscão na pele com a pinça dente de rato. Quando você belisca com a dente de rato, fica uma marquinha. Essa marca é temporária, com 15 segundos, ela desaparece.
Só que nesses 15 segundos que ela fica nítida, serve para você fazer o corte com bisturi de um local a outro. Você pode marcar o local do início e o local do final de onde você quer fazer a incisão. Então você marca o início e o fim, igual como se fosse aquele ligue os pontos. Você chega para uma criancinha, aí você bota um ponto, bota outro e diga, faça um risco de caneta daqui para aquele outro, desse ponto para o outro, né? Então basicamente é isso. Você marca, você dá um beliscão num ponto, dá um beliscão no outro, e aí depois disso você pode pegar o bisturi e ir de um a outro. Olha só, esse exemplo aqui seria aplicável no caso da menina lá que eu falei para vocês, que ela foi operada de um câncer de tireoide. Você pode fazer uma marca por pressão, ou seja, você pega, por exemplo, no caso aí o cirurgião pegou um fio, ele aperta no pescoço e segura ali 30 segundos. Quando ele tira esse fio, fica uma marquinha. Essa marca não é indelével, ela não é para a vida toda, mas ela fica ali uns 15, 30 segundos. Nesses 15 a 30 segundos, o cirurgião vai lá e faz a incisão. Se ele tivesse feito essa marquinha, tivesse visto que estava oblíquo, ele, opa, não tá legal, deixa eu fazer de novo. Ele não teria feito o corte torto. Entendeu? Tá. Deu para entender isso aí, pessoal? Posso continuar? Vou falar dos instrumentos. Aqui eu vou falar mais rápido. Vocês já sabem que é o bisturi. A tesoura é usada para quando você vai fazer tanto a diérese por secção como a diérese por divulsão. Eu vou explicar melhor o que é divulsão. Tem serras, que tanto pode ser a serra elétrica, como que é a de cima, como a serra manual, que é essa de baixo. Depois vou mostrar como é que ela funciona. Tem instrumentos como cesáreas, osteótomos, que funcionam parecendo como se fosse um alicate. E tem instrumentos que a gente usa como se fosse para fazer uma punção. Essa punção, ela é colocada, no caso aí, são esses trocáteres. Geralmente se usa muito essas funções em videocirurgias, em cirurgia laparoscópica, em cirurgia toracoscópica. Através da pele, você coloca essa cânula, ela entra fazendo uma punção, igual como se fosse uma agulha, e por dentro dessa cânula você coloca os instrumentos que você vai operar. Tá aparecendo para vocês aí diéreses da pele agora? Então, agora eu vou falar em específico sobre a diérese da pele. Então, primeiro, que quando a gente vai fazer incisão na pele, o bisturi deve passar perpendicular ao plano cutâneo, isso eu já tinha falado antes. Do ponto de vista de ergonomia, é mais fácil para um cirurgião destro fazer uma incisão da esquerda para a direita, mas se o cirurgião for canhoto, ele faz da direita para a esquerda. Agora, se a incisão for perpendicular a esse sentido, tanto faz ser destro como canhoto, é melhor fazer a incisão de distal para proximal do que de proximal para distal. Então, isso é só por uma questão ergonômica. E, pessoal, tesoura a gente não usa para fazer corte diretamente na pele, a não ser pequenos aparos. Às vezes fica uma pontinha na pele, então você vai e faz um aparo com a tesoura na pele. Mas, normalmente, a tesoura é usada mais para cortar outras estruturas. Pele, não. A exceção a isso é a tesoura de íris, que parece uma tesourinha de cortar unha. Ela é muito... Se eu mostrar para vocês, vocês vão pensar que é uma tesoura de cortar unha. Ela é usada, no caso, quando vai usar para pele, é só para fazer aparos. Pessoal, quando a gente vai fazer uma incisão na pele, eu vou fazer uma analogia sobre fazer um corte com a tesoura num pano. Se o pano tiver todo franzido, a tesoura não corta bem. Vocês sabem disso. Se você já tentou cortar um pano que está todo dobrado, que está todo frouxo, a tesoura não corta bem. Mas se você pegar essa tesoura e deixar ela toda retesada, se você deixar essa tesoura, a tesoura não, desculpa, o pano, se você deixar o pano todo esticado e todo retesado, a tesoura corta fácil. Então a mesma coisa é quando a gente vai cortar a pele. Se você pegar o bisturi para cortar a pele, se a pele estiver frouxa, ela não corta muito bem. Então a gente deve usar alguma coisa, ou os nossos dedos, ou instrumentos, para esticar a pele, para poder, esse esticar a pele que eu estou falando aqui, é o que a gente chama de fixação da pele. Então, a gente, antes de passar o bisturi na pele, a gente deve fixar essa pele. Pode ser igual como está mostrando aí, o cirurgião usando os dedos para esticar a pele, tá? A fixação da pele, nesse caso, está sendo usado com o dedo, mas pode ser usado também com instrumentos, tá?
E aí é o seguinte, para fazer incisão na pele, tem várias formas. Por exemplo, se a incisão for grande, a gente chama isso de incisão magistral, que é uma incisão em que o cirurgião faz ela em um movimento só. Ele não fica, faz um cortezinho pequeno, tira o bisturi, bota de novo, faz uma outra continuação, tira, bota de novo, continua mais um pouquinho. Ele não faz em pequenos pedaços. Ele faz em uma incisão de uma vez só, do começo ao fim. Ele pode até temporariamente parar enquanto ele progride aquela fixação dos dedos, mas depois ele continua de novo sem tirar o bisturi. Então ele pode até dar uma pausinha na lâmina enquanto ele progride a fixação da pele. Eu estou falando assim, mas vou já mostrar uma animaçãozinha que dá para entender melhor. No caso, quando a gente vai fazer esse tipo de incisão, a gente segura o bisturi como se fosse uma faca, igual como está mostrando aí na imagem. Tá? Passar o próximo. Aqui, pessoal, quando eu aparecer aqui essa animação, vocês entendam, ó, a mão esquerda está aparecendo ali, ela está fixando a pele, e o cirurgião passa o bisturi, ó. Beleza. Agora tu imagina que esse corte é muito longo. Se esse corte for muito longo, aí, quando o bisturi já estiver mais ali embaixo, a pele já está um pouco mais frouxa. Aquela mão esquerda que estava fixando a pele já está longe e a pele já está mais frouxa. Então, o cirurgião ele não tira o bisturi, ele progride a mão dele e aí depois ele continua. Entendeu? Então, o bisturi ele foi do começo ao fim sem sair, certo? E o que ele fez só uma pequena pausa enquanto a mão esquerda progredia a fixação. Deu para entender isso aí? Beleza. Pessoal, quando a incisão é pequena, por exemplo, quando a gente vai drenar um abscesso, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia laparoscópica, nesses casos, a gente tem que fazer só um furinho. Nesse caso, é melhor você segurar o bisturi não como se fosse uma faca, mas como se fosse um lápis. E aí é um movimento curto em que você faz somente um pequeno furinho, né? E nesses casos, também é recomendável fazer a fixação da pele. E os exemplos melhores são esses que eu acabei de mencionar, para abscessos e videocirurgias. Aqui é um exemplo, ó. Ia ser feita uma cirurgia toracoscópica nesse paciente. O cirurgião ele vai colocar um trocatas aí através da parede torácica. E aí, olha só, esse cara, tu vê que ele é canhoto, a mão direita dele está fixando a pele, a mão esquerda está segurando o bisturi igual como se fosse um lápis, uma caneta, e aí ele faz uma incisãozinha pequena, ó. Ok? Passar o próximo. Tem essa gambiarra aí de fazer incisão invertida, eu nunca vi ninguém fazer isso, mas está nos livros, que é você segurar o bisturi com a ponta ao contrário, e é usado mais para drenar abscessos, tá? Essa seria a posição invertida. Pessoal, tá aparecendo para vocês agora a diérese do subcutâneo? Beleza. Então, pessoal, o subcutâneo, antes da gente falar da incisão nele, eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem as camadas. A camada mais superficial é a epiderme e derme. Depois vem uma camada areolar, que é frouxa. Depois tem uma face superficial, que tem uma certa rigidez. Depois a camada lamelar. E por último, a face profunda, que tem bastante resistência. Eu quero só corrigir aqui o que eu falei errado. A camada lamelar é que ela é bem frouxa. É bem frouxa. Se você pegar a tua pele do teu braço, da tua barriga, ela é móvel, principalmente graças a essa mobilidade da gordura da camada lamelar. A camada areolar, ela não é tão frouxa, não. Ela é mais rígidazinha, tá? Então, quando a gente vai fazer a incisão, vou passar aqui o slide, do subcutâneo, geralmente você facilita essa incisão se você afastar os bordos da pele e do subcutâneo que já foram cortados. Geralmente isso é feito através de afastamento, né? Então você abre a incisão, esse afastamento aí no caso, está mostrando o cirurgião usando os dedos para afastar. Quando você passa o bisturi, que você corta, sangrou, você pode fazer hemostasia nesse momento, se houver necessidade.
olha só, aí o dedo do cirurgião, nessa imagem, está afastando as bordas, tá? Então, ele está afastando as bordas para poder a mão esquerda, ou desculpa, para poder a mão direita usar o bisturi elétrico para passar pelo subcutâneo. Então, o subcutâneo, pessoal, normalmente ele é cortado ou com bisturi, ou com bisturi elétrico, ou com tesoura, tá? Aqui, por exemplo, olha só, as bordas estão sendo afastadas, não com dedos, mas com 2 afastadores. Esse afastador aí é conhecido, é chamado de Farabeuf, tá? E no caso, o cirurgião ele está usando um bisturi elétrico, você vê até a fumaça, tá? Então, a gente pode usar afastadores, como vocês estão vendo aí, para poder afastar a parte que já foi incisada, para que o cirurgião possa pegar o instrumento cortante, ou bisturi elétrico, sei lá o que for, e continuar cortando o subcutâneo. Aqui, por exemplo, ó, tá usando os dedos, só que aqui o cirurgião está puxando para um lado e o auxiliar está puxando para o outro. Mas o que importa é que está sendo afastado. A diérese do subcutâneo, pessoal, além de poder ser por secção, como eu mostrei no slide anterior, que eu mostrei um bisturi cortando, né? Agora, eu vou mostrar para vocês que o subcutâneo também pode ser feita a diérese dele através de divulsão. Para quem não está lembrando, a divulsão é o seguinte: o cirurgião ele entra com a tesoura fechada, e aí ele abre a tesoura. Eita, animação fantástica! Eu vou ser contratado por Hollywood para fazer esses efeitos especiais nos filmes. Bom, mas eu imagino que vocês entenderam como é que funciona, né? Você entra com a tesoura fechada, quando você abre, aquele tecido, ao invés de ser cortado, ele vai ser rasgado. E esse método ele é bom porque geralmente rasga no local onde os planos são mais frouxos, ou seja, acaba que o cirurgião, quando ele faz uma divulsão, acaba que ele separa os tecidos no local onde existe realmente um plano anatômico, porque é onde existe uma separação mais natural, onde vai rasgar mais fácil. Vamos falar agora, pessoal, da diérese da aponeurose. Está aparecendo aí para vocês, né, o slide preto? Sim. Então, a aponeurose, pessoal, está logo abaixo do subcutâneo. Então, normalmente, o cirurgião ele corta isso daí, hoje em dia, principalmente com bisturi ou bisturi elétrico, mas também tem gente que prefere usar tesoura. Aqui está mostrando a tesoura, né? Cortando a aponeurose. Para a aponeurose estar visível, normalmente, ou através de instrumentos, ou através dos dedos, a gente deve tracionar para os lados para poder expor a aponeurose. E aí, no caso, você vê que o cirurgião está cortando com bisturi. Vamos falar da diérese muscular agora. Está aparecendo aí para vocês um cara cortando um canavial? Tá. Deixa eu explicar por que na diérese muscular, por que eu botei um cara com um facão cortando cana. É o seguinte, pessoal. Quando você vai passar por um canavial, você vai mais rápido se você sair cortando. É mais rápido. Só que quando você depois quiser que aquele canavial se recupere, não é tão rápido, porque tu vai ter que esperar ele crescer de novo. A mesma coisa é o músculo. Se você quiser passar através de um músculo de forma rápida, você pega o bisturi e corta. O problema é que quando terminar a cirurgia, tu vai costurar o músculo e o músculo ele demora muito tempo para se recuperar. Às vezes aquele músculo ele não vai mais voltar a ter, não vai ter mais ser mais funcional, mesmo que ele cicatrize, ele não vai ter a mesma funcionalidade, porque o nervo que conduzia o estímulo da contração também está cortado. Então, quando você corta o músculo, você gera prejuízo funcional para aquele músculo, e além do que, o paciente vai sentir mais dor no pós-operatório. Então, uma das opções é você não cortar o canavial. Uma das opções é tu entrar no canavial, usando um braço para afastar uma parte da cana para a direita e uma parte das canas para a esquerda. Então, tu vai entrando, separando o canavial sem precisar cortar, fazendo como se fosse mais ou menos uma porta de salão de Velho Oeste. Então, se você não cortar as fibras musculares, você pode só afastar elas, igual como você afasta uma porta
do Salão de Velho Oeste, e aí você consegue passar pelo músculo sem cortar ele, tá? Então, isso aí é feito por divulsão das fibras musculares. Então, você usa uma tesoura, ela entra fechada e depois ela afasta, ou não precisa nem ser tesoura, pode ser só uma pinça hemostática, que você entra com ela fechada, quando tu abre, ela sai afastando as fibras musculares sem necessariamente cortar. Gera menos perda sanguínea, gera menos dor no pós-operatório e não gera perda funcional, porque o músculo ele não foi cortado. Deu para entender isso, pessoal? Então, por exemplo, aqui tá dando para ver como é que funciona a tal da divulsão. Ó. O músculo tem tá mostrando as fibras dele no sentido, né? Ó, tá mostrando que as fibras estão no sentido ali longitudinal. E aí o cirurgião ele entrou com a tesoura fechadinha e depois ele abriu ela. Na segunda imagem, a tesoura já está aberta. Ou seja, ele não cortou as fibras, ele simplesmente afastou elas. E você pode, inclusive, ó, ele entrou fechado e depois ele abriu. Depois, à medida que ele vai afastando as fibras, você pode, inclusive, como agora na imagem, você pode colocar afastadores para separar as fibras dos músculos. E com isso, você afastou o músculo e já tem acesso ao que está por trás dele. E não necessariamente você precisou cortar o músculo. Então, isso aí é a diérese muscular por divulsão. É bem mais tranquilo do que a diérese muscular por secção. Professor, por que não faz sempre a diérese muscular por divulsão? Cara, quase sempre a gente faz por divulsão. A gente só faz por secção quando não tem essa opção. Quer ver um exemplo? Imagina que eu vou ter que fazer uma cirurgia torácica. O que eu vou fazer com os músculos intercostais? Dá para divulsionar? Não. Tem que cortar mesmo. Aí não tem para onde correr. Vai ter que cortar mesmo, infelizmente. Pessoal, os instrumentos para cortar músculo. Os instrumentos para. Meu Deus, peraí, porque estão me ligando aqui. Os instrumentos para cortar músculo, vocês estão vendo agora? Porra. Agora voltou. Pronto, apareceu. Voltou. É porque a minha esposa me ligando, ela não tá entendendo que eu tô binando ela. Vai ligar de novo. E depois ela vai ligar. Por que você não me atendeu? Pessoal, os instrumentos para cortar músculo são bisturi elétrico e tesoura, né? Então, são os instrumentos que a gente pode usar para cortar músculo. Vou até adiantar para vocês. Hoje em dia, é extremamente raro você ver um cirurgião cortando músculo com bisturi ou com tesoura. Por quê? Porque sangra muito. Então, hoje em dia, a gente usa mesmo o bisturi elétrico, tá? Ele sangra menos. Passar o próximo. Aqui está mostrando o músculo reto abdominal sendo cortado, ó, tá? Aí, no caso, é um bisturi elétrico. Aqui está mostrando, ó, um músculo, aqui, se eu não me engano, era um grande dorsal, sendo cortado com bisturi elétrico. Tá vendo aí? E não sangra, né? Pois é, porque já cauteriza, né? Vou mostrar agora para vocês aí, pessoal, diérese óssea. Apareceu para vocês aí o slide preto? Pessoal, estamos acabando, viu? Quem estiver cansado aí, aula e feriado é sacanagem. Eu peço desculpa a vocês, mas é porque ontem não deu. Diérese óssea, pessoal. Porra. Diérese óssea, pessoal, pode ser feita com vários instrumentos. Pode ser o costótomo, que é um instrumento próprio para cortar costela. Com cisalha, que é aquele instrumento que eu mostrei, que parece um alicate. Com serras, com saca-bocados, globos. Eu vou já mostrar. Ó, aqui é uma cisalha. Ela corta o osso. O costótomo, ele corta a costela, né? Tá aparecendo aí para vocês, né? A serra, pessoal, por exemplo, essa aí é uma serra chamada Serra de Gigli. Ela serra, porque é o seguinte, essa serra, na verdade, ela parece um cabo de aço, só que se você olhar ela bem de perto, você vai ver que ela não é lisa, ela é rugosa, ela tem umas indentações. Então, o cirurgião, ele puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro. E isso vai fazendo com que o osso vá sendo serrado. Então, é uma das formas de você fazer uma amputação, por exemplo, você serrar o osso com uma serra dessas. E essa aí é uma serra elétrica vertical, ela é elétrica, o nome já diz, e tem uma serrazinha que fica indo e voltando e ela serra o osso.
quando você corta um osso, você pode ter necessidade de regularizar aquela superfície óssea para não ficar uma espícula que depois possa furar o músculo, furar vasos. Então, geralmente se usa uma lima para essa finalidade. Tá. Vamos falar da diérese por punção, tá, pessoal? Tá aparecendo aí para vocês o slide preto? Tá. Sim. Aqui, por exemplo, mostrando a diérese por punção. Esse slide aqui é continuação daquele slide que eu tinha mostrado antes, em que o cirurgião com a mão direita estava fixando a pele e com a mão esquerda ele fez uma incisão. Ato contínuo, ele pegou o trocáter e agora ele vai enfiar através da pele até chegar na pleura, até chegar na cavidade pleural. Isso aí é uma diérese por punção, que isso aí funciona como se fosse uma agulha, tá? Isso aí, claro, geralmente é utilizado para videocirurgias, né? Aqui ele está colocando mais outro trocáter. E, finalmente, esse tipo de diérese aí é o diérese de grama. Não me pergunte como é que é, não. Pessoal, é só. Alguma dúvida?